Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Eu comecei agora na esteira, já tô cansada, esse calor é terrível. Bom, gente, eu sempre me apresento, eu sou a Priscila, gente, sou jornalista, pratico arte marcial há um tempo e criei esse canal em 2015. Um ano depois que eu estava no Aikido, tá? Eu senti necessidade de criar o canal para contar um pouquinho da minha rotina nas artes marciais, desafios que eu enfrentava. E aí o canal cresceu e aí eu falo de tudo, tá? Vou falando de tudo, falo da minha profissão, falo de luta, falo de tudo, tá? Sim, é um diário, né? Mas a arte marcial, ela é o tema principal, tá, do canal. Eu falo aqui muito dos relacionamentos, né, no dojo, os relacionamentos com os homens, como é pra mim. Isso é uma mulher falando como é pra mim, tá, estar com eles lá. E as dificuldades, que eu tive muitas, né, no Aikido principalmente. O Aikido, sinceramente, eles jogaram um olho gordo em mim, pessoal do Aikido. Porque não dá certo em dojo nenhum, tá? O Aikido não dá certo. É uma arte muito legal, gosto muito do Aikido. Sei muito sobre o Aikido. Estou há 7 anos no Aikido e não consigo um dojo sério. Nenhum sensei sério com postura, tá? Então, e eu rodei muito, tá? O Aikido é um caso sério. Uma hora que for dará certo, tá? Então, eu tô muito tranquila. Eu, graças a Deus, eu tive uma fase no Aikido em que eu entrei na toxicidade, na obsessão, tá? Então eu fiquei obsessiva no Aikido. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser faixa preta, usar Hakama. Eu já usei Hakama. Então não é uma novidade pra mim usar Hakama. E com as tiradas de tapete. E o meu relacionamento com o sensei de Aikido é horrível, é péssimo, tá? Ele deve ter tido um problema na outra vida com o sensei de Aikido, porque eu não me dou com o sensei de Aikido. Nenhum, tá? Só tirando aquele meu amigo. Eu não me dou certo, não dou certo com o sensei de Aikido. Eles têm um perfil, aqui tem médico. Eu não gosto de médico, tá? A categoria médico eu não gosto. Não dou certo com médico nenhum também, tá? Então, tirando alguns, tirando os meus, né? Mas a categoria sensei tem um perfil, né? O sensei de Aikido tem um perfil, é padrão. Você vai ver em todos eles, né? Esse perfil repetitivo e manipulador. Então, não dá. Não tem condições, não tem postura, né? O sensei de Aikido, caso uma aluna, assediam moralmente alunos, dá em cima dela, não dá. Não tem condições. Uma pessoa de ética, que tem princípios, que tem uma formação, não suporta um sensei de Aikido. Não tem como. Então quem fica são as pessoas, né? Machistas, mulher submissa. Quem fica no Aikido é o pessoal submisso. São os piores. Os melhores são tirados. Tá? Eu tô vendo isso, eu, meu amigo, tá? Os piores estão no Aikido. Então, claro, você vai formar frutos podres, porque são frutos podres que estão formando frutos podres. Então, o Aikido é uma lástima, tá? É uma arte que não vai dar certo nunca, por causa das lideranças e do sensei de Aikido. São ultra machistas, discriminam pessoas, não respeitam a opinião das pessoas. Eles são autoritários, ditadores, manipuladores, tá? Eles são exatamente o que não pode ser. Mas eles não entenderam a filosofia do Aikido, sensei de Aikido. Os que eu tive, não. E os que eu conheço, também não. Porque eu entrevistei muito sensei de Aikido. Eu não gostei de nenhum, tá? Nenhum. E eu entrevistei muito sensei de Aikido, tá? Muitos. Eles são todos iguais. Então, é uma arte muito boa, mas que é quase impossível você encontrar um dojo sério, uma federação séria, um sensei sério. O Aikido, ele tá em crise moral e ética.
Ele tá vivendo uma crise moral e ética. Então, a arte se perdeu. Você só vai ver técnicas. Isso se você aguentar o sensei, tá? E o pessoal do Aikido que é insuportável. Pode dizer isso, porque eu fiquei 5 anos lá. 7 anos. São bem traídas, tá? Então, no dojo que eu fiquei 5 anos, do Sensei Japa, eu nunca vi tanta traição na minha vida. No dojo do Sensei Japa, que foi o dojo que eu fiquei mais tempo. Fiquei 5 anos lá, vi muita coisa lá. E me contrapus, claro, eu não me envolvia com eles. E entrava em conflito com eles, tá? Eles começaram a se incomodar comigo lá, fizeram um motim. Se juntou aquele monte de homem, o sensei junto, tá? Se juntou um monte de homem pra me tirar do dojo. Eles ficaram 1 ano tramando, tá? Assim, então, você vê que isso não é comportamento de um dojo de Aikido, né? A filosofia do Aikido não permite isso. Mas você vai ver isso, você vai ver o anti-Aikido nos dojos de Aikido. E nas federações também, que são omissas. As federações são omissas, tá? Elas não ouvem as mulheres. Então, o que eu reclamei de todos os dojos em que eu estive, nas federações e dos senseis, eles não fizeram nada, tá? Então é isso. Então, você vai ver que é uma arte extrema, com pessoas muito machistas. Mas muito machistas mesmo. É estrutural, é aquela coisa enraizada. Este psicólogo, o último dojo em que eu estive foi do psicólogo. Psicólogo, né? Por ele ser psicólogo, ele tem por obrigação ser melhor. Mas ele é o pior, tá? Porque quando você pega o psicólogo, você fala, pô, o cara tem formação humana. Ele deveria ser primeiro, um pouco mais bem resolvido. Não assediar moralmente pessoas. Ele assedia moralmente, ele apoia o machismo. Ele tira pessoas que discordam dele. Ele faz tudo o que a filosofia do Aikido não prega. Tá? E tudo que um psicólogo jamais faria. Poderia fazer até isso. Então, eu fiquei muito tempo no dojo do Sensei Japa. E lá, eu só vi traição, tá? Colegas traindo você, tirando o tapete, um colega traindo o outro. Os homens traindo as esposas e as namoradas. O sensei casado com a aluna, tá? Porque o sensei casar com uma aluna é um desrespeito à mulher, tá? É isso. E no Aikido é assim, tá? É uma baixaria. Eles confundem coisas, os senseis de Aikido. Eles não conseguem separar o privado do público. Então, é uma coisa amadora. Os dojos de Aikido são amadores, tá? É uma verdadeira bagunça, tá? Não tem, o Aikido não tem respeito pela mulher. Você percebe isso nas lideranças. Porque, gente, olha, o que já escreveu de sensei, pra mim, autor de livro, cara famoso do Aikido já me escreveu aqui, escrevendo verdadeiros absurdos. Ele, super preconceituoso, ultra machista, tá? Invertendo coisas. Então, quando você vê que um autor de um livro, vários livros de Aikido, faz exatamente o que ele fala para não fazer no livro dele, você fala, caramba, o problema são as lideranças do Aikido, são os cabeças do Aikido. E são. Muitos senseis de Aikido me escrevem aqui. Pararam, graças a Deus. Eu bloqueei, eu não respondo mais, tá? Não escreve um sensei de Aikido pra mim, eu não tô afim. Aguentar um sensei de Aikido me ensinando no dojo já é muito, é só isso. Eu não quero conversa com o sensei de Aikido. De verdade. Porque assim, eu vou me cansar, me estressar, me irritar, né? Porque ele subestima a tua inteligência, o sensei de Aikido. E como eu sei sobre o Aikido, então assim, fica difícil o sensei de Aikido me enganar. Eu engano os outros, cara, porque no Aikido, tudo que o Aikido prega, a filosofia do Aikido prega é autonomia. Tudo que você não vai ver no dojo. Tá? Você vai ver que os senseis de Aikido, eles criam uma dependência emocional no aluno. Doentia. Então, o Aikido, ele é super submisso, o sensei, super. Ele não consegue pensar com a própria cabeça. E ele não consegue ver que aquele sensei que tá lá é machista, que ele tá errado, que ele é um ser humano, tá? Ele coloca, o Aikidoka, ele endeusa o sensei, tá? Chegando, o sensei. Então, ele não consegue, ele não pensa com os próprios neurônios, ele pensa com o neurônio do sensei. Então, você vê um absurdo nos dojos de Aikido. Eles não fazem Aikido, eles não leem, eles não têm crítica nenhuma.
Eles perguntam pro sensei. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu lembro que quando eu tava no dojo do Sensei Japa, eu sempre li sobre Aikido, tá? Sempre li. Eu sempre andei sozinha, né? O sensei, ele é só alguém que está antes de mim no Aikido. Ele não é grandes coisas assim. Ele é alguém que começou o Aikido antes de mim. Só isso, mas ele é um ser humano. Ele é Deus. Então eu não endeuso o sensei de Aikido, tá? Nenhum sensei é um deus, tá? Então aquele cara tá ali pra me ensinar técnica só. Porque o resto eu ando sozinha, sou independente. Eu estudo Aikido há muitos anos, tá? E as artes que eu pratico eu estudo. Então eu não preciso de um sensei me explicar o que eu vou encontrar em livros. Eu prefiro os livros. Porque o sensei de Aikido e o sensei, ele vai dar uma leitura machista pra você. Tá, eu percebi isso. Eles não entendem nada de Aikido, o sensei de Aikido. Eles nunca leram, não sabem nem a história do Hakama direito, tá? Então eles dão uma leitura super machista do Hakama, que não é. Então eu estudo por fora. O sensei é só para me dar técnica. Eu pago ele para isso. É uma relação de negócios. Eu pago e ele me ensina técnica. É simples assim, é uma relação comercial. Como qualquer outra, né? Eu vejo desse jeito. E eu me lembro que quando eu estava no dojo do Sensei Japa, que era uma submissão total, né? Eles são completamente... Eles não conseguem. O Aikidoka, ele é extremamente... Ele é fora. Ele é 13, o Aikidoka. E a Aikidoka. Eles são completamente... não conseguem pensar com a própria cabeça. Tudo eles perguntam pro sensei. Eles têm preguiça de ler livro, de pensar, de formar uma visão das coisas, tá? Eles submissos. Deus, aquele sensei, que é machista, tá? E aí eu me lembro que eu já li, eu sempre li muitos livros de Aikido e muito evoluído pra mim. Sempre eu li tudo, eu li muito livro de Aikido. Eu li mais de 15 livros de Aikido, tá? E aí eu me lembro que tinha uma pessoa nesse dojo, um senhor, inclusive eu tinha um pouco de amizade com ele. Esse senhor, ele traía a esposa, tá? Pra vocês terem uma ideia, ele era faixa preta, deve estar no Dan. Ele é bambambam, ele é admirado, muito amigo do sensei, só podia, né? Traíra é com traíra, né? E ele é um senhor já, tá? Ficava dando moral de como dobrar o Hakama, fazer com o Hakama, ele ficava dando moral em todo mundo. Como se ele soubesse muita coisa de Aikido, tá? Ele até dominava a técnica, mas só. Ele nunca leu livros, ele não sabia nada de Aikido. Eu me lembro que uma vez eu fiz aula com o Sensei Japa, na época que eu não tinha brigado com ele, tá? Eu briguei depois. Eu briguei e saí do dojo dele, tá? Depois de 5 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz. O dojo do Sensei Japa era ultra tóxico. Não se evoluía no Aikido lá. Eu nunca evoluí em dojos nenhum de Aikido. Só tecnicamente. Como pessoa, eu nunca evoluí. Porque as pessoas não têm ética nesses dojos em que eu estive. Nem moral. Então eu fiquei estacionada. Eu fiquei a sorte que eu tenho, né? Meus valores, então tudo bem. Mas eu estacionei como ser humano. Eu só evoluí na técnica. Só. É só o que eles podem te dar. E eles podem te estragar, tá? Inclusive, eles estragam pessoas lá. E aí eu me lembro que esse senhor, ultra machista, tá? Ele tá lá ainda, fica posando em Hakama, ele não tem moral, ele trai a esposa. Eu falei isso pra ele uma vez. Eu falei, como é que você acha? Você acha que você tem moral pra usar Hakama? Quais que são as virtudes do Hakama? Sinceridade, verdade, lealdade. Você é leal com a tua esposa, você traz sua esposa. É uma hipocrisia você usar Hakama. Você não pratica as virtudes do Hakama. E eles são assim, o Aikido é assim. Ele carrega, ele usa o Hakama, se coloca como o virtuoso, mas ele não é. Ele sacaneia as pessoas, sacaneia aluno, trai a mulher, trai amigo. Então eles não têm moral para usar um Hakama, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então essa conversa no Aikido de que o aluno usa o Hakama porque na preta ele vai evoluir, isso é mentira. Eu não vi isso nos dojos. E os faixas pretas são os piores.
O ego deles é lá em cima, tá? Ah, mais isso, mais uma virtude do Hakama, tá? Dos Hidas. Não pode ter ego inflado no Aikido. Só que o sensei de Aikido tem um ego inflado. Tá? Então é isso. Por isso que não funciona, né? A filosofia do Aikido não bate quando você vê. Você começa a perceber isso. Quando você é muito inteligente, você começa a perceber que é uma hipocrisia os dojos de Aikido. Tá? Porque a filosofia que eles pregam, eles não praticam. Eu vi isso em todos os dojos. Principalmente nos senseis, tá? Então eu me lembro que esse senhor aí, ele dava em cima de colega, ele chegou a dar em cima de mim. Eu chamei a atenção dele, ali eu rompi. Quando ele me desrespeitou, começou a passar cantada, eu rompi com ele. Comigo ele não conseguiu nada. Ele tem ética, caráter. Eu rompi total com ele. E ele me traiu também depois, tá? Se juntou com as faixas pretas e tal. Cara baixo, bem baixo. Tá, bem baixo. E eu me lembro que ele falou assim: Priscila, você fica lendo. Tinha acabado a aula do Sensei Japa, eu tava dobrando o Hakama, tá? Como eu fazia sempre, sozinha. Porque eu nunca tive amizade com o pessoal da Aikido. Eu só treinava com eles. Eu sempre separei, né? Eles não eram meus amigos nem meus colegas. Eu não gostava deles. Eu treinava com eles, é diferente, é uma relação comercial. Negócios. Você faz negócio, você não faz negócio porque você gosta da pessoa. Negócio você faz com todo mundo. Inclusive com quem você não gosta, né? Então eram negócios. Artes marciais são negócios, tá? É isso. Eu pago e quero a técnica, é isso. Tá? Eu tô pagando. É uma troca, tá? E justa, é uma troca justa, tá? Então, esse senhor falou: Priscila, você não... Por que você fica lendo esses livros evoluídos de Aikido? São muito evoluídos para você. Sabe para que você deve fazer? Perguntar pro sensei. Mostrando o Sensei Japa. O Sensei Japa tava só olhando para mim. O Sensei Japa manipulava aqueles lá, tá? Tudo vaquinha de presépio do Sensei Japa. O Sensei Japa faz e desfaz deles, tá? Eles são tão trouxas que eles não percebem. Inclusive psicólogo, que se acha muito inteligente, tá? E aí, o Sensei Japa ouvindo. Porque o Sensei Japa, ele era cismado comigo. Porque eu não conversava com o Sensei Japa. Minha relação com ele era negócios. Eu sabia que o dia que eu conversasse com o Sensei Japa ia dar conflito. O Sensei Japa é ultra machista. Ele discrimina pessoas, eu discordo. Ele não tem uma liderança ética. E eu discordava da liderança dele, tá? Inclusive. E aí, o Sensei Japa ficava cismado olhando pra mim. E ouvindo. Mas nunca veio falar nada, tá? O dia que ele veio falar, é claro, teve uma briga e eu saí do dojo dele, só isso. E aí, da briga do Sensei Japa, depois eu vou contar, é um vídeo à parte. Você vê como é que um Sensei de Aikido não tem limites, ele invade espaço. Porque os alunos dão essa liberdade para ele. Aí, eu me lembro que o Sensei Japa ouvindo, né? E ele, mas Priscila, não, Sensei. O Sensei está há 40 anos no Aikido. Ele sabia muito mais que esses livros. Você tem que perguntar pra ele, não ler livro. Sabe o que eu respondi? Sensei Japa, ouvindo. Eu prefiro ler os livros do que perguntar pro Sensei, tá? Os livros são mais confiáveis que o Sensei de Aikido. O Sensei Japa ouvindo, quieto. O Sensei Japa ficou quieto. O Sensei Japa não vinha me questionar. Ele tinha receio. Ele sempre soube, né? Que era uma pessoa com personalidade, com leitura, né? Com crítica. Então ele não vinha falar comigo. Óbvio que eu sempre tratei ele muito bem, agradecia a aula, agradecia o ensinamento dele. Mas era negócios, não era valores, tá? Aí eu falei isso pra ele. Ele falou, mas os livros, o Sensei é que pode responder os livros? Não, eu falei, não, eu confio mais nos livros. Eu vou seguir com os livros, você segue com o Sensei. Você vai lá, conversa com o Sensei, eu não preciso perguntar nada pro Sensei. Eu procuro nos livros o que eu tenho interesse em saber. Sensei é só técnica. Então, pra mim, é muito separado isso. É muito separado. Em todas as artes marciais que eu pratico, o Sensei, ele só me dá, o Sensei, o mestre, ele só me dá técnica. Só técnica. Claro, se ele quiser me passar alguma coisa, eu vou analisar se faz sentido pra mim o que ele tá falando, porque eu sei muito. Eu leio sobre todas as artes que eu pratico.
todas. Né? Então, eles são assim. Os aikidokas são assim. Eles não conseguem fazer uma análise, uma leitura sozinhos. Eles têm preguiça de pensar. Eles pensam com o miolo do sensei. É ridículo, é ridículo, mas eles são assim. E todos são assim, tá? Todos. Em Deus, não sei se... Nas artes marciais é bem assim, né? Não é só no Aikido. Todas as artes marciais, os praticantes, eles são extremamente submissos ao professor. É importante você ter, né, uma reflexão sua. É importante.